Wagner, tá? E eu quero dar uma paz no Senhor a todas as crianças nessa noite. Paz no Senhor! E como o tio Wagner sempre faz, eu quero fazer uma pergunta. Quem veio aqui hoje pela primeira vez? Olha lá, primeira vez. Eu trouxe ali uma equipe lá da Morte Irmã da minha igreja, também vieram pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vim trazer aqui uma história para vocês, bem legal. Mas antes de começar a história de hoje, eu estava com esse pisca-pisca lá em casa, e esse pisca-pisca não estava ligando. Passei o dia todo preocupado com esse pisca-pisca aqui, e ele não estava ligando. Olha, mãe, tem uma tomada aí, não tem? Tem uma tomada? Bora ligar ele para ver o que aconteceu? Olha só! Olha o que aconteceu, gente! Tá tudo ligado aí? Olha só, ele ligou, gente! O pisca-pisca ligou! Então ele não estava quebrado, né? Ele ligou aonde? Onde ele foi que ele ligou? Na tomada. E é assim que eu quero contar a história de hoje, tá? Como podemos ligar as crianças ao Senhor? Como que a gente pode ligar as crianças à palavra de Deus? Eu creio que nessa noite o Senhor está querendo falar a muitos corações nessa noite. E aí, será o que tem a ver tudo isso aqui? Esse pisca-pisca ligando. Todo mundo está entendendo? Será que não tem alguém entendendo? Mas você ficou curioso para saber, né? Por que essa luzinha ligou? Então, sempre como a gente inicia a palavra de Deus, sabe o que eu quero fazer um convite nessa noite? Eu quero que você fique em pé. Você papai, você mamãe, você amigo que está aqui nessa noite. Porque nós vamos fazer o quê? Uma oração. E primeiro eu quero que você coloque a mão, criançada, ó, na cabeça, ó. Todo mundo com a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça, fecha teus olhos e a gente vai orar assim, ó. Repete comigo. Senhor Jesus, que a minha mente esteja cativa ao Senhor. Coloca a mão aqui no ouvidinho, vai? Diz assim, ó. Senhor Jesus, que meus ouvidos estejam abertos para a tua palavra. Muito bem. Agora coloca a mãozinha, sabe aonde? No coração, vai. Agora diz assim, olha, Senhor Jesus, que meu coração seja uma terra fértil para a tua palavra. E por último, a mão na boca, ó. Faz assim, Senhor Jesus, que a minha boca tenha domínio próprio e eu preste atenção, tá bom? Amém. Podemos sentar, todo mundo. E antes de iniciar, eu tenho que trazer para vocês, criançada, um livro muito importante. Vocês sabem que livro é esse? Um livro muito importante que você tem lá na sua casa. Que livro é esse? Olha, criançada, nós temos aqui o quê? A Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é o nosso manual. É aonde devemos ler todos os dias. Você não gosta de comer? Você não gosta de se alimentar? Pois aqui na Bíblia, você lendo ela, você vai o quê? Se alimentar. Eu quero saber nessa noite, quem está com sua Bíblia aí? Quem está com sua Bíblia? Olha, um ponto para ela, trouxe a Bíblia. José Otávio também tem Bíblia. Gente, essas crianças aqui estão muito abençoadas com a Bíblia. Gente, a gente vai ler a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Está lá no livro de 1 João. E vocês vão perguntar, de onde fica 1 João? Lá na metade da sua Bíblia, divide a Bíblia no meio, é chamado de Novo Testamento. E criançada, lá na 1 João, no capítulo 4,
gente vai ler só a primeira parte do versículo. João capítulo 4 e verso 15. E a palavra de Deus diz, sabe o seguinte? Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E ele está em Deus. Então aqui, criançada, ó, presta atenção. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, vive conectado com Ele e Ele conectado em Deus. Então, criançada, esse versículo, ele fala de quê? De conexão. Aquilo que eu comecei a falar aqui, ó, não estava conseguindo ligar a luz, mas quando eu liguei uma tomada, essa luz ligou. Então, essa luz precisava ser conectada. E o que é conexão? Quem sabe o que é conexão? Sabe, José Otávio? Eu estou fazendo uma ligação, eu estou fazendo uma união. Então a conexão ela tem que estar o quê? Ligada. Então era por isso que a luzinha ela não estava ligando, porque ela precisava ser ligada a uma tomada. Mas eu quero fazer outra pergunta para vocês nessa noite. Aqui ó, criançada, ei criançada, aqui ó, as três aqui ó. De que forma que as pessoas estão conectadas hoje em dia, nesse mundo? Vocês sabem? Como que as pessoas estão conectadas? Quem sabe? Com? Olha, celular, videogame, televisão. Criançada, elas estão conectadas na internet, não é verdade? Nas redes sociais, dos tablets, dos celulares, dos computadores, não é verdade? Mas as crianças, olha crianças, a internet ela foi algo muito importante que criaram. Todos nós usamos a internet, não usamos? Isso não é bom? É bom, foi algo muito importante que o homem criou. E é muito legal a internet, mas saber de uma coisa? Se essa internet ela não for usada de uma forma boa, tanto pelos adultos, estou falando aqui dos adultos, estou falando também para as crianças. Sabia que ela pode ser um grande perigo, a internet? E ela pode colocar a gente numa enrascada, se a gente não vigiar. Aí vocês perguntam, tá bom, tio Fagner, tu já explicou o que é conexão, a gente já sabia, né? Mas conexão é fácil. Mas como assim? Você leu o versículo lá, né? Conectados, que falava o quê? Alguma coisa de conectar com Deus. Conectar com Deus, que foi o tema da nossa história. Conectado com Deus. Como assim, Fagner? Tio Fagner, Deus tem celular? Deus tem Instagram, gente? Tem? Tem não. Redes sociais. Mas você sabe o que acontece? Aqui, crianças, nós precisamos estar o tempo inteiro conectado com Deus. Deus ele não tem celular, Deus ele não tem WhatsApp. Quando você manda uma mensagem do seu amigo e ele não responde, você fica chateado? Mesma coisa com Deus. Só que sabe o que nós fazemos para falar com Ele? A gente tem que fazer o quê? Ora. Então a oração, ela vai nos aproximar de Deus. Ela é a forma de falar com Deus. Aí você fala, tio Fagner, mas como orar? Eu não sei orar. Gente, orar é você falar com um amigo. Ele é o teu amigo. Aí você vai contar todos os seus problemas, tudo aquilo que machuca o seu coração, você vai contar para ele. E ele vai resolver
todos os problemas. Mas sabe o que acontece, criançada? Tem vezes que vocês estão com problema e aí você busca ajuda de pessoas que não vão te ajudar. Você conta seus problemas para quem não vai te ajudar. Mas você deveria contar os seus problemas para quem? Para Deus. E aí, criançada, eu quero mostrar aqui um coração muito bonito. Mostra lá, um coração lindo. Olha esse coração que lindo. Esse coração está feliz, esse coração ele está vermelho, né? Esse coração ele está lindo. E no centro desse coração, olha quem fica? Jesus. Então Jesus ele está no centro do nosso coração. Nós que servimos a Deus, nós que temos nossa fé nele, ele está aqui, ó, no centro do nosso coração. Então a gente precisa ficar conectado o tempo inteiro com ele. Mas você acha que tem crianças que elas não têm uma boa conexão com Deus? Você sabia que tem a conexão offline e tem a conexão online? O que é uma conexão offline? Offline? Tá boa offline? Ou tá ruim? Offline tá ruim. A conexão quando ela tá 100%, ela tá o quê? Online. É a conexão perfeita. Ela tá online. Mas será que Deus ele está no centro desse coração aqui o tempo inteiro, gente? De vocês? Ou será que essa conexão ela está oscilando? Ela está oscilando? Ou ela está perfeita? Está perfeita? Muito bem. Esse coração ele é lindo, não é verdade? Mas criança, vocês sabiam que tem muitas crianças, tem muitos adultos também, que não estão com Jesus, ó, totalmente aqui no centro. Tem pessoas que não estão conectadas com Deus. Muito pelo contrário, tem muitas crianças que estão conectadas com outras coisas. E essas coisas, ela acaba preenchendo o seu coração. E aí eu quero dar um exemplo. Por exemplo, tem muitas crianças que ela fica conectada o tempo inteiro com muitas coisas. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Quem gosta de jogar videogame? Gosta, Davi? Quem mais gosta de jogar videogame? Todo mundo gosta. Olha, gente, o videogame ele é legal. Claro que o videogame é legal. Mas tem muitas crianças e muitos adultos que eles deixam isso dominar o coração deles. Porque eles ficam o tempo inteiro o quê? Jogando videogame. E esse videogame aqui, ele vai preencher aonde, amor? O coraçãozinho? Lá o coraçãozinho. Olha assim, aqui ó, está preenchendo o coração dele. Aí essa criança não tem tempo mais para orar. Essa criança não tem mais tempo para falar com Deus. Ela não quer saber mais para ir de lugar nenhum. Isso aqui está tomando conta da vida dela. Essa criança não quer mais brincar com as outras, não quer ir mais à igreja, ela não quer mais fazer nada. Então isso vai preencher o coração dela. Isso aqui vai entrando. Sabe o que vai acontecer, gente? Ela vai jogar Jesus para onde? Jesus vai sair daqui, ó. Jesus vai ficar do lado, porque ele foi esquecido. E você deixou o seu coração preencher com o videogame na sua vida. Ele tomou conta. Mas de que forma também as pessoas ficam conectadas, criançada? As crianças hoje ficam muito conectadas, né? E aí eu queria mostrar uma plaquinha para vocês. Todo mundo sabe o que é isso. O YouTube. Todo mundo gosta de acessar o YouTube? Sim. Olha, no YouTube tem muita coisa legal. Tem vídeos evangélicos, tem historinhas evangélicas, tem pregações, tem louvores, então tem muita coisa boa, mas tem muitas
muitos adultos e muitas crianças que ficam o tempo inteiro aqui, ó, só assistindo, só assistindo. E o YouTube, ele vai fazer o quê? Ele vai preencher o coração da pessoa. E às vezes, esses vídeos, o papai e a mamãe falam assim, que você não pode assistir. Esses vídeos não são para a sua idade. Mas aí você está no quarto sozinho, você está na sala sozinho, e você começa a ver coisas que não devem. Coisas que não são para a sua idade. Porque no YouTube passa várias coisas. Então você tem que vigiar. Quando aparecer essas coisas, você vai passando, você não olha. Você tem que ter esse discernimento para não deixar isso preencher o coração. Das crianças aqui, quem é que vai dormir com o celular? O pai vai dormir e você fica lá acessando sozinho. Quem? Hein? Então não pode, criança. Nós somos pais, nós temos que vigiar. Chegou o horário, corta, só amanhã, vamos dormir. Tem que ter tempo para tudo. Durante o dia vocês têm que fazer o quê? Estudar. De tarde vocês têm que fazer o quê? A tarefinha da escola. Aí de noite, se der um tempo, o pai vai estar ali do lado, pode olhar aí os vídeos, o pai está sempre, olhando e vigiando vocês. Por que a gente faz isso, criança? Para proteger vocês. Proteger vocês desse mundo. Esse mundo tem muitas coisas que no devido tempo vocês vão aprender. Mas agora vocês têm que aproveitar essa fase que é única na vida de vocês, que é ser criança. E aí, criança, o YouTube vai preenchendo todo o coração das pessoas, ele vai preenchendo, e Jesus vai fazendo o quê? Se afastando mais uma vez, Jesus se afastando, e o YouTube aqui está aqui no centro. Preencheu já a vida. Vocês sabem, né? Vocês falam para mim. Tem outras redes sociais, não tem? Olha lá. Olha aqui uma. É o quê? Instagram. Quem tem Instagram aqui? Instagram é privado, Instagram ou é aberto? Privado? O Instagram tem que ser privado, tem que estar monitorado pelo papai, a conta do Instagram tem que estar lá no celular do papai, para ele ver todos os amigos que você segue. Então siga os amiguinhos da escola, não siga pessoas sem foto no perfil, pessoas que vocês não conhecem, tá bom? E se essa pessoa quiser conversar com você no PV ou falar alguma coisa que você não gosta, você tem que falar para quem? Para o papai e para a mamãe e contar, tá bom? Então você tem que vigiar também o que você assiste lá no Instagram. E aí, gente, tem outra rede social que o povo não está usando mais muito, né? Mas é muito. Está usando? Facebook, agora o foco é o Instagram, né? E tem, gente, uma rede social que ela é assim, usada por todos nós. Porque a gente trabalha, a gente tem grupo de escola, e aonde de grupo é grupo de escola, é grupo de igreja. E é isso aqui, o WhatsApp. O WhatsApp hoje virou tipo um programa central nas nossas vidas. As pessoas hoje, elas não ligam, elas mandam uma mensagem lá. E se você não vê, aí você é ruim, não, você não está vendo mensagem. Então você é quase obrigado a ficar vendo o WhatsApp ali toda hora. Mas isso, gente, é com decência e ordem. Você sempre tem que estar vigiando. E aqui tem muitas crianças, aqui tem muitas pessoas que ficam o tempo inteiro ali, conectado no celular, no WhatsApp, não para. Isso vale também para o computador, para a televisão, e são coisas que vão preenchendo o nosso coração.
E aí isso é muito grave. Por quê? As pessoas elas param de se relacionar. Hoje em dia você chega no lugar, criançada, ó, tá todo mundo com o celular na mão, celular na mão, e ninguém conversa mais, ninguém brinca. E aí você tem que estipular um tempo que você tem que brincar também, porque você é o quê? Criança, e sair um pouco dessa tela. Então tudo isso vai tomando conta do coração da criança. E o que vai acontecer? O coração ele vai ficar preenchido com todas essas coisas. E você vai deixar Jesus de lado. Jesus já saiu aqui, ó, desse centro, desse coração. Tudo isso preencheu o coração dessa criança, dessa pessoa. E você sabe o que acontece quando a gente assim tem um celular, tem um computador, e quando você acessa assim, ó, várias páginas assim, ao mesmo tempo, você quer abrir várias páginas ao mesmo tempo, você vai entrando em muitos sites, você sabe o que acontece, gente? Acontece uma coisa muito ruim. Quando você acessa várias páginas, isso pode destruir de uma vez o seu celular. Pode destruir o seu computador. Sabe o que é que destrói o computador? Quem sabe? Olha, esse povo tá... Os vírus. Então, criança, às vezes o computador, o celular, ele pega vírus. E esse vírus, ele vai destruir o quê? Tudo. E não vai ter como você recuperar mais nada. E assim, criançada, é a gente vai preenchendo o nosso coração com várias coisas. E a gente vai deixando Jesus longe do centro daqui, ó, do nosso coração. E a gente vai deixando o nosso coração aberto para essas coisas ruins acontecer. Tio Fagner, mas que vírus é esse? É o vírus do pecado. Quando o nosso coração ele fica assim, ó, desprotegido, o vírus do pecado ele vai fazer o quê? Entrar. Assim como o vírus entra no computador, assim como o vírus entra no celular, e vem o quê? Ó, a destruir tudo. Aí o nosso coração, como que ele fica? Como que o nosso coração fica? Olha aqui, ó, triste. O coração fica triste, cheio de pecado. Esse coração ele está chorando. Mas tio Fagner, afinal de contas, o que é pecado? O que é pecado, criançada? Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, pecado é tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente faz e desagrada a Deus e entristece o coração dele. Aí o nosso coraçãozinho vai ficar assim, ó, triste pelo vírus do pecado. Aí você se pergunta, mas tio Fagner, não tem mais jeito? Meu coração não vai ter mais jeito? O nosso coração ele vai ficar assim para sempre, será? Não. Criançada, a primeira coisa, crianças, que a gente tem que fazer, sabe o que é? Se arrepender. Nós temos que abrir o nosso coração assim, ó, diante de Deus. Nós temos que se arrepender de todas as coisas que está entristecendo o coração de Deus. Isso é primordial em nossas vidas. Aquilo que você sabe que está entristecendo o seu coração, sabe o que você deve fazer? Você deve abrir o seu coração de verdade. Você tem que pedir perdão para Deus. Isso mesmo. Porque Deus, Ele te ama muito. Deus, Ele nos ama muito, igreja. Então aquilo que está entristecendo hoje o coração de você, criançada, ó, você tem que abrir o seu coração de verdade. E você tem que pedir perdão a Deus. Porque Deus, Ele nos ama muito. Ele deu o quê? O seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, nós devemos nos conectar com Deus.
Mas quais as outras formas que eu posso fazer para mim preencher meu coração? Quais outras formas? Nós podemos fazer isso aqui, ó, gente, ó. Ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. Ela é o nosso alimento. Ela é o nosso alicerce. Sem a leitura da Bíblia, você não consegue vencer o inimigo. Você tem que ler. No começo vai dar sono. Vai dar sono. Mas com o passar dos dias que você insistir, essa palavra aqui ela vai ser um alimento. Você vai ficar satisfeito. Quando você estiver no seu serviço, eu vou ler aqui uma palavra. E aquela palavra ela vai tocar no seu coração. Ela vai falar com você verdadeiramente. Naqueles momentos que você amanhece assim tão triste, que você não sabe o que fazer, lê uma palavra. Porque o Senhor vai falar com você o quê? Profundamente. E aí, gente, nós devemos orar. Mas, tio Fagner, o que é o orar? Orar, criançada, é falar com Deus. Preciso de palavras bonitas para falar com Ele? Preciso? Não preciso. Ele é o nosso amigo. Chega para Deus, meu Deus, hoje estou aqui, Pai. Eu estou em pedaços, meu coração está em pedaços. Eu estou triste com o amiguinho da escola. Eu estou triste com minha mãe. Mas eu venho te pedir perdão. E é o momento de você falar com Ele. Não através do WhatsApp, não através do Instagram, é através de quê? Da oração. Essa é a forma de você falar com Deus, criançada. E aí, mas o que mais, Chico Wagner? Nós devemos ir à igreja. Você sabia que na sua casa também pode ser uma igreja? Na sua casa você pode fazer um culto. Você pode pegar a Bíblia, chamar o papai e a mamãe. Olha, papai, vamos ler a Bíblia? Vamos cantar aqui os hinos da harpa? Você pode fazer um mini culto na sua casa. Orar, falar com Deus. E aí Deus vai responder. Por quê? Porque vocês são as sementinhas. E essas sementinhas, um dia elas vão crescer. E vocês vão propagar o Evangelho de Cristo. Crianças, tudo isso vai fazer com que você volte a ter uma boa conexão novamente com Ele. E aí você vai ficar o quê? Ligadinho com Deus. Você vai ficar ligado e o seu coração novamente vai estar alegre. E Jesus vai estar onde? Aqui, ó, no centro do seu coração. Por quê? Porque você deixou isso de lado. Porque você deixou o Facebook de lado. Porque você deixou o Instagram de lado. E porque você deixou o YouTube de lado. Deus, Ele deseja ser o centro do seu coração. Ele morreu na cruz, crianças, para nos dar a vida. Para nos dar a vida eterna. E Ele deixou uma promessa. Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar para uma igreja que esteja preparada. Uma igreja que esteja alicerçada nele, criançada. E aí, criançada, nessa noite, eu trouxe duas amiguinhas muito especiais que vão contar para nós uma história. Desliga só as luzes.